todos. Vamos então começar a relaxar, esquecer um pouco dos problemas, das atribulações do dia a dia, as contas, o que a gente vai fazer amanhã, o que a gente fez ontem. Vamos nos conectar com o momento presente e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. E antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estarmos aqui. E vamos pedir que a gente receba tudo aquilo que a gente veio buscar dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso merecimento. Vamos pedir ajuda, que a gente consiga enfrentar os desafios do dia a dia com bom humor, com boa vontade, que a gente receba aqui muita energia, motivação para enfrentar todos esses desafios que nos esperam, para que a gente consiga aprender, evoluir e cumprir aqui a nossa programação dentro das nossas possibilidades. E por fim, vamos pedir por todos aqueles que aqui não puderam estar, aqueles que precisam de ajuda, precisam de amparo, que os bons espíritos possam fazer chegar até eles boas energias, boas emanações, e, se possível, aquela ajuda que eles tanto precisam. Que assim seja. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre algo que eu já falei aqui há muitos anos atrás. E algo que vira e mexe eu mesmo na correria do dia a dia, às vezes esqueço e às vezes também não dou a devida atenção. E aí, a hora que eu vejo, eu já estou reagindo e criando pensamentos que não me auxiliam em nada. Então, por exemplo, o mundo e nós estamos rodeados de coisas ruins e de coisas boas. Nós temos dentro de nós agressividade, rancor, inveja, vingança, egoísmo, raiva, está tudo aqui dentro de nós. Assim como dentro de nós também tem paciência, caridade, solidariedade, perdão, humildade. Como que a gente faz para ir para um lado ou para o outro? Como que a gente faz para corrigir o que tem de ruim e melhorar o que tem de bom? Tudo nasce no nosso pensamento. É no nosso pensamento que muitas vezes nasce o comportamento de ódio, o comportamento de vingança. Antes de matar alguém ou de agredir alguém, nós já temos um pensamento avançado de raiva para reagir daquela forma. Ninguém acorda, sai daqui e agride uma pessoa se tudo estivesse bem. Se ela estivesse só pensando em coisa boa, se ela estivesse sorrindo, se ela estivesse, com toda aquela alegria de viver, se acontecesse alguma coisa com ela, você acha que ela iria reagir com raiva, com rancor? Isso acontece porque, de alguma forma, nós estamos alimentando aquilo. Isso pode acontecer pelas mais diversas razões. A gente pode estar atravessando uma série de problemas, tivemos ali, às vezes, vários dias de estresse. Aí, essas coisas vão se acumulando. Então, você teve estresse, não se atentou para aquilo, não cuidou daquilo, ficou
bravo e ficou pensando, aquela pessoa vai ver, não sei o quê, e fica ruminando aquilo. Aí no outro dia você está andando de carro, alguém te dá uma fechada, você já, porque esse pessoal não presta atenção, e mais um pouco. Aí depois uma outra coisa, você foi numa loja, a pessoa errou seu pedido, porque esse atendimento aqui é ruim, não sei o quê. Não que essas coisas sejam mentira, mas veja como você está realimentando isso na sua cabeça. Você segue, até que chega um momento que alguém talvez faça alguma coisa para você, e você já está pensando em trabalho que não deu certo, naquilo que você queria, não deu, e você ficou alimentando tudo aquilo, e você faz o quê? Explode na raiva. Ou alguém faz uma coisa para você e você fala, ele vai ver só o que eu vou fazer, e fica pensando, eu devia ter dito isso, por que eu não disse isso, ele vai ver. A próxima vez que eu encontrar ele, eu vou dizer tudo isso para ele. O que você está fazendo? Você está apenas alimentando os pensamentos ruins. O que você tem que fazer? Estou entrando num ciclo de negatividade. O que eu tenho que fazer? Respirar fundo. O que é culpa minha? O que é culpa de fora? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Por que essas coisas estão acontecendo? O que eu posso aprender com tudo isso? Essa reflexão faz com que você comece a olhar de uma outra forma as coisas ruins e que você tente olhar sempre com, não diria com bom humor, mas com os olhos da racionalidade. Nem tudo que nos acontece a gente gosta. É lógico, quando você está num lugar e chega um pedido errado, você não vai ficar contente, que beleza, chegou um pedido errado, mas acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com outra pessoa. É bom bater o carro? Não, é horrível. Mas acontece com tantas pessoas. Talvez seja a oportunidade para você ver se você já se tornou uma pessoa mais paciente. As coisas acontecem na nossa vida sempre para a gente praticar. E quanto mais evoluído nós ficamos, maiores são as provas. Porque as provas não ficam mais fáceis, as provas ficam mais difíceis. Então você só vai saber se você é paciente se você tiver uma determinada situação que exige que você seja paciente. Todo mundo é paciente a hora que tudo está bom, a hora que ela não é colocada à prova. Eu também sou muito paciente a hora que está tudo muito bom. Agora, a hora que meu filho me tira do sério, nem sempre eu sou paciente. Por quê? Porque ele me eleva a minha paciência a um determinado nível que eu, às vezes, ainda não cheguei. Então, muitas vezes eu consigo, respiro, dependendo do quanto ele exige da minha paciência. Se está no meu nível, eu sou paciente, mas muitas vezes eu ainda vejo que eu não sou. O que isso quer dizer? O que eu deveria fazer toda vez que eu perco a paciência? É uma oportunidade para ver por que isso aconteceu. O que eu preciso melhorar para na próxima isso não acontecer. E como que você faz tudo isso? Treinando o seu próprio pensamento, dizendo: a próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer diferente. Eu vou respirar fundo, eu vou sair e vou tomar um ar. Ou seja, você vai buscar alguma coisa. Se é no trabalho, você vai falar: eu vou respirar fundo e vou responder depois, para não responder nervoso, porque eu sei que na hora eu fico nervoso, então eu vou deixar para responder depois. Isso faz com que você treine o seu pensamento, as suas reações, para fazer de uma maneira diferente. Da mesma forma que você
com pensamentos ruins, treina para agressividade. A próxima vez que ele fizer isso, eu vou dar uma bofetada nele. O que você está treinando o seu pensamento? Para na próxima vez que isso acontecer, você fazer da forma errada. O que você vai fazer? Da próxima vez que ele me der uma bofetada, eu vou respirar fundo, vou sair de perto, vou embora, vou chamar uma outra pessoa. Você vai ter que buscar qual que é, mas você vai ter que treinar o seu pensamento. Como você vai reagir para quando aquilo acontecer, você efetivamente agir de outra forma. Porque se você treinar só o modelo de agressividade, quando aquilo acontecer, você só responde no modelo de agressividade. Por isso que a gente tem que pensar e treinar que você vai responder de uma outra maneira. E você vai dizer, olha, eu dou sempre o exemplo de, porque é muito comum, do trânsito. E muitas vezes tem muitas pessoas mal educadas no trânsito. E muitas vezes, se você está num dia que você está com pressa ou que você já está estressado, você responde diferentemente. Então, uma pessoa te dá uma fechada ou quer cortar a sua frente, você já fica bravo com ela. O que eu penso? Talvez a mãe dele morreu, talvez ele está indo no hospital, talvez ele esteja com um problema grave. O que isso me faz? Isso me desarma. Isso faz eu pegar e falar, deixa ele ir. Isso me faz reagir com o amor a qualquer pessoa. Eu não sei se ele está com algum problema ou se ele é realmente mal educado, mas isso não é problema meu. O que eu faço? Ao invés de buzinar, de xingar ele, eu vou dizer, não, que pena, você está com problema. Pode ir, meu amigo. Espero que você consiga chegar rápido ao seu compromisso, resolver as suas coisas, sem problema, pode ir tranquilo. Mas o que eu tenho que fazer para conseguir ter esse tipo de comportamento? Primeiro, tudo começa no pensamento. Então, nós temos que ter a noção de que eu não consigo controlar todas as coisas que vão acontecer no ambiente externo. Aqui você pode ver, aqui, sempre que a gente vem aqui ter palestras, tomar passe, veja como as pessoas aqui são cordiais, a gente se sente sempre em casa, a gente se sente amparado, a gente tem vontade de conversar com qualquer pessoa aqui, porque a gente sabe que todas as pessoas estão na mesma vibração. Mas no dia a dia, a gente nunca sabe. Às vezes a gente entra no ambiente, as pessoas estão mais carrancudas, está todo mundo com problema, o cara está cheio de estresse e a gente não controla isso. Mas o que a gente controla? A nossa reação interna. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não tente mudar o lado externo, não se sinta obrigado. Você muda automaticamente as coisas que acontecem ao redor a partir do seu interior. Então, na hora que você começa a reagir bem, no seu ambiente você está sempre mais paciente, mais amoroso, mais caridoso, você vai contagiando as pessoas ao seu redor. E isso vai, uma contagia a outra, e naturalmente o que você vai fazendo? Você vai mudando todo o ambiente, com a sua paciência, com o seu alto astral, algo que você vai aos poucos modificando. É difícil, por quê? Porque a todo momento estamos sendo testados. As coisas ali continuam acontecendo. Os problemas no trabalho, as contas estão chegando, a pessoa que te falou alguma coisa te tirou do sério, o trânsito, está tudo acontecendo, está tudo ali acontecendo. E tudo tentando tirar você do sério. O que você tem que fazer? Sempre tentar colocar uma barreira e dizer, olha,
esses problemas são de fora. Como eu vou reagir a isso? A mesma coisa. As coisas estão acontecendo. A gente vê na televisão, tem gente morrendo, tem gente matando, tem gente roubando, tem um monte de coisa acontecendo por aí. O que eu vou fazer contra isso? Eu posso pegar e me inflamar, porque isso não tem mais jeito, tem que matar todo mundo. Você fala, não, eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar do que eu posso. Então eu vou tentar ser mais justo no meu trabalho, eu vou tentar não ser corrupto com ninguém, eu vou tentar ser paciente com os outros. A partir do momento que você faz isso, é o que está ao seu alcance. O que está acontecendo do lado de fora, infelizmente, a gente não tem controle. E se a gente começa a entrar na mesma vibração de todas as coisas ruins que estão acontecendo aí fora, o que acontece? Nós mesmos perdemos o nosso centro. Nós começamos também a vibrar negativamente do lado ruim. O que eu tenho que fazer? Me centrar e buscar vibrar cada vez mais nas coisas boas, nas coisas que nos trazem calma, paciência, serenidade. E aí vem aquelas coisas, tudo que é externo, eu deixo para fora. Eu vou cuidar do que depende, que é as coisas que são dentro de mim. Lembra uma coisa também, as coisas que acontecem externamente, muitas vezes nos trazem lições. Então, se uma pessoa for injusta conosco, isso permite que eu possa verificar se eu sei perdoar. Porque você tem que pensar que muitas vezes a pessoa foi ruim propositadamente, mas às vezes ela te fez alguma coisa ruim sem querer, não foi a intenção dela, e você ficou bravo como se ela tivesse feito de propósito. Não, muitas vezes a pessoa fez sem querer aquilo. Olha que oportunidade de você ver se você já sabe perdoar. Então, todas essas coisas que estão acontecendo de fora também nos ajudam a verificar quão evoluído a gente está em cada uma das coisas que a gente veio aqui praticar: paciência, caridade, perdão e assim por diante. Ou seja, a forma como nós respondemos ao que acontece ao mundo externo é nossa responsabilidade, não é de ninguém. Por isso é muito ruim quando a gente pega e diz: eu fiz isso porque ele fez isso. Não, você fez isso porque você quis, você decidiu fazer isso. Todas as ações são de nossa própria responsabilidade. Se uma pessoa te roubou, você tem o direito de matar ela? Não. Ela está certa em te roubar? Não. Mas o erro dela não pode te corromper. É isso que a gente tem que buscar refletir todos os dias nas situações em que somos colocados. Por que eu reagi daquela maneira? Será que eu deveria ter feito diferente? Como que eu vou fazer da próxima vez que isso acontecer? Tudo isso que vai acontecendo rotineiramente e a forma como nós vamos reagindo define o nosso padrão vibratório. Por isso que é tão importante a gente tomar cuidado sobre como a gente está reagindo a tudo que acontece. Então, por exemplo, se todo dia eu fico nervoso, perco a paciência e fico estressado, e fico com aquele pensamento que eu vou me vingar, eu vou fazer alguma coisa, o que eu estou fazendo com o meu padrão vibratório? Sempre abaixando. O que eu estou fazendo? Eu estou atraindo energias ruins, eu estou atraindo espíritos que pensam da mesma forma. Se eu fico vendo o jornal e fico falando,
é isso mesmo, tem que matar todo mundo, por quê? Por que está acontecendo? Porque tem muita notícia negativa, eu fico vibrando naquela mesma energia negativa. O que acontece? Eu atraio toda essa vibração ruim. Isso não é bom para nós, para a nossa saúde, tanto mental quanto até física. Porque tudo isso que inicialmente está só no pensamento, ele vai se refletindo no nosso corpo. Veja o processo. Toda vez que você sente muita raiva, o seu batimento cardíaco acelera, você tem uma descarga de adrenalina, o coração fica mais acelerado, o estômago fica meio contraído, ou seja, tudo isso tem impacto nos órgãos do nosso corpo. Quanto mais rápido eu me libertar dessa situação, desse pensamento, dessa coisa, menos efeito físico eu vou ter. Agora, se eu demoro para me libertar desse padrão vibratório, desse pensamento, e fico reforçando ele, o que eu estou fazendo com o meu próprio corpo? Estou danificando meus próprios órgãos, meu próprio organismo. Por isso que é muito importante, além de todo o trabalho de aprendizado que a gente faz, é o trabalho de autoobservação. Porque vem exatamente aí no como que eu mudo esses hábitos. Mudar os hábitos é exatamente você olhar o seu padrão. E aí tem várias palestras que falam e reafirmam a importância de conhecer a si mesmo. Muitas vezes a gente quer adiar isso ou quer deixar para depois, porque realmente é muito chato a gente olhar para dentro e ver quantas coisas ruins a gente tem, quantos defeitos. É muito melhor quando a gente fica olhando para fora, só as pessoas que nos elogiam, né? E aí pegar e se acomodar, não, tá bom onde eu estou, não preciso fazer mais nada, e aí fica olhando só para aquelas coisas que as pessoas elogiam. E os nossos próprios problemas, o que a gente faz? Esconde embaixo do tapete. O problema é que esse tapete é curto. E essas coisas que a gente esconde embaixo do tapete não vão sair de lá sozinho. Nós vamos ter que ir lá, levantar isso, buscar, olhar, refletir e corrigir. Cada um tem o seu tapetinho, as coisas que a gente esconde ali. Uma hora ou outra a gente vai ter que olhar para tudo isso, seja nessa vida, seja em outra. Quanto antes a gente começar, melhor. Então, se a gente tiver e desenvolver o hábito de todos os dias olhar para tudo aquilo que a gente fez no dia, tudo aquilo que aconteceu, as coisas que a gente acha que fez bem, as coisas que a gente acha que fez mal, o que a gente está fazendo? A gente está auto-observando tudo aquilo que aconteceu. E o que a gente está fazendo? Treinando o nosso cérebro, treinando o nosso pensamento a reagir de uma outra forma. Se eu não faço isso, a próxima vez que acontecer e eu tiver um comportamento ruim, eu não posso nem me culpar, porque eu não estava nem preparado. É a mesma coisa que exigir de uma criança que não aprendeu que ela tenha um comportamento diferente. A partir do momento que ela aprendeu, você pode dizer, olha, agora você já aprendeu, você já pode agir de uma maneira diferente. Mas enquanto ela não aprendeu ainda não. A mesma coisa somos nós. Se eu não estou olhando para aquilo, prestando atenção, se eu não estou trabalhando aquilo internamente, toda vez que esse padrão se repetir, eu vou reagir da mesma forma. Agora, toda vez que eu pegar e falar, não, olha,
hoje aconteceu isso, eu não gostei, eu reagi mal, tal. O que eu vou fazer? Mesmo que a culpa não seja sua, ou seja, não importa, você tem que pensar o seguinte: a próxima vez que isso acontecer, coloque qual é o seu objetivo de reação. Eu vou reagir dessa forma, eu vou fazer assim, e se programa. O que é isso? Você está treinando o seu cérebro, o seu corpo, as suas reações. A próxima vez que aquilo acontecer, vamos ver se você consegue reagir da forma correta. E o que isso vira? Isso vira um ciclo. Se todo dia você faz essa observação, todo dia você consegue aprender alguma coisa, todo dia você consegue mudar algum tipo de comportamento, alguma coisa ruim que você fez. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer para evoluir. Toda vez que a gente para de fazer esse trabalho, a gente para de evoluir. E aí, para todos que estão aqui, ou para todos que buscam cura de qualquer coisa, a gente tem que pensar o seguinte: o que a gente tem que realmente curar é o nosso pensamento. Porque todas as outras coisas que acontecem, eles curam apenas uma parte da consequência. Mas se você não cuidar do seu pensamento, que é a causa de todas as coisas, as consequências se repetem. Então, por exemplo, você está com dor de cabeça. O que você faz? Você toma um remédio. Se você não trabalhar a causa, aquela dor de cabeça pode voltar. É a mesma coisa se você tem se você tem diabetes. Você toma remédio, ele baixa a taxa de açúcar. O que você tem que fazer? Você tem que consumir menos açúcar. Você está consumindo muito açúcar, você está toda hora tendo que controlar aquilo. Então, muitas vezes a gente toma os remédios, mas não cuida da causa. Então, às vezes, a gente vem aqui, toma passe, manda toda aquela energia ruim embora, aí a gente vai embora, a primeira coisa que acontece, a gente já perde a paciência e já atrai toda a energia negativa de novo. Então, é bom, é lógico, é sempre bom, a gente recebe essa energia, isso é um remédio, mas o remédio ele é paliativo se a gente não cuidar da causa dos nossos problemas. E a causa sempre começa no nosso pensamento, que depois vai para as nossas ações, para as nossas palavras, para as nossas atitudes, para a forma como a gente reage e interage com o mundo. Essa reação que a gente tem aqui é o que causa, às vezes, estresse, causa agressividade, problemas de saúde, problemas mentais, atrai bons ou maus espíritos, e assim por diante. Então é tudo uma coisa encadeada. Por isso que é um assunto muito recorrente a questão do conhece-te a ti mesmo. Porque a partir do momento que você se conhece e você passa a se auto-observar, a se auto-analisar e identificar os seus erros e buscar corrigi-los, a partir daí você começa a resolver a causa dos problemas. Para quê? Para que as consequências não venham. A gente resolve a causa, não tem mais aquela consequência que muitas vezes é recorrente. Só tem que tomar cuidado com uma coisa: nem sempre é rápido. E nós somos muito imediatistas. O que a gente quer? O bom do remédio é que você toma o remédio agora, 5 minutos, 10 minutos depois está fazendo efeito. E o nosso pensamento? E mudar as nossas atitudes? E mudar o nosso comportamento? Não tem
você toma que faz isso, que resolva isso em 5 minutos. Isso dá trabalho, isso pode levar anos, pode levar a minha vida inteira, ou pode levar várias encarnações. É por isso que é tão difícil, porque não existe nenhuma mágica para resolver isso instantaneamente. E muitas vezes o que a gente prefere fazer, ao invés de se esforçar diariamente para isso, a gente pega e fala, vamos deixar um pouco isso de lado. Eu prefiro depois tomar um remédio para dor de cabeça, eu prefiro depois tomar um remédio para colesterol, fígado, não sei o que, não sei o que. Mas isso não resolveu a causa dos problemas. Cedo ou tarde, nessa vida ou na próxima, a gente vai ter que enfrentar esses problemas que talvez a gente esteja se recusando. Agora, o que eu posso dizer a todos vocês é que, e aqui hoje eu não vou falar sobre nada disso, por causa do tempo, muitas vezes o pensamento positivo não irá resolver todos os nossos problemas. Eles continuam aí, mas a partir do momento que a gente tem tranquilidade, a gente melhora a nossa vibração, a gente tem mais energia, mais boa vontade em lidar com os problemas. Não é que eles vão parar de acontecer, mas quando eles acontecerem, a gente vai estar mais centrado, mais calmo, mais racional para lidar com aquela situação. A gente vai conseguir pensar melhor, a gente vai conseguir escutar os nossos protetores que trabalham através da gente com a intuição. E aí parece que os problemas vão se resolvendo mais facilmente. Por quê? Porque a gente está centrado, a gente está alinhado com o nosso protetor, a gente está alinhado com o que a gente deve fazer. Quando a gente está com raiva, o protetor está aqui falando, a gente não está escutando. Ele fala, não, faz assim. A gente não escuta, porque a gente está num momento de raiva, porque a gente bloqueou e a gente não consegue escutar. Então, tudo isso é muito importante para que a gente consiga, toda vez que acontecer um problema, reagir da melhor forma possível. Isso é uma crescente. Não é um dia que vai fazer diferença, não são 2 dias fazendo esse trabalho, nem 3, nem 4. É fazer esse trabalho a vida inteira, por várias vidas, para que a gente consiga atingir o objetivo de cada vez mais nos aproximarmos do nosso potencial máximo, que é ser amoroso, paciente, caridoso, humilde, é ser tudo isso na maior amplitude possível. Mas a gente tem que ir pouco a pouco, passo a passo. Então que a gente comece hoje da forma mais simples possível, apenas pensando naquela pessoa que a gente respondeu inadequadamente, as pessoas próximas, não tão próximas. Cada um faça aí diariamente a sua autorreflexão para verificar qual que é aquela pequena coisa que a gente pode melhorar no dia. Dia a dia a gente vai fazendo esse pouquinho, esse pouquinho, esse pouquinho. Cada gota que a gente colocar de melhora, ao final de uma vida, pode encher um lado completo. Agora, se a gente não faz isso diariamente, a gente chega no final da vida e não tem, nosso lado está vazio, não tem nenhuma gota de coisa boa ali. Ok? Era essa a mensagem que eu gostaria de trazer para vocês. Vamos aqui novamente acalmar os nossos pensamentos. Vamos agradecer de novo a espiritualidade por todas as boas energias que eles derrubaram sobre nós no dia de hoje. Vamos pedir ajuda para que a gente consiga aplicar todas essas coisas no nosso dia a dia, para que a gente tenha força, perseverança e resiliência nessa luta diária, que eles nos afastem do mal,
nos afastem de todas as coisas ruins, que a gente possa, pouco a pouco, lograr um progresso, que assim seja.